Beleza? Então, gente, boa noite mais uma vez. A gente vai dar início à nossa aula especial de primeira qualificação da UERJ. Eu sou o professor Caio Barros, tá? A gente vai fazer uma aula sobre filosofia e sociologia, como que principalmente a sociologia ela cai na sua prova da UERJ, beleza? Sem mais delongas, bom, muito obrigado pela presença de quem está no ao vivo aqui, uns rostinhos que eu já conheço, tá? Meus alunos e alunas, que bom que vocês estão aqui. Galera, olha só, é o seguinte. Eu montei esse material está disponível lá no meu link da bio do Instagram, tá? Se você ainda não me seguiu, dá uma moral pro seu professor, tá? E nesse link da bio, ele levava você para um formulário, e nesse formulário você já tem também o acesso a todo esse material que a gente vai usar na aula de hoje, beleza? Olha só, pessoal, é o seguinte, a prova da UERJ, ela é um concurso público, né? E como é um concurso público, todo candidato deveria ler, em tese, né, o edital de um concurso público, mas, bom, como isso é uma coisa muito chata e vocês já estão tensos e tensas com o vestibular, a gente aqui dessa parte, né, Carolina não está sendo som, só um minutinho, mais alguém está sem ouvir, o som está rolando, fale aí, gente, por favor, o som está normal, tá. Tenta sair e entrar da reunião também, tá, Carolina? Qualquer coisa, me avisa, tá bom? Bom, vou continuar aqui. O primeiro exame de qualificação da UERJ, no edital, ele prevê de forma clara as presenças das disciplinas de filosofia e sociologia. Sobre a filosofia, confesso que ela não aparece muito, de forma muito explícita, tá? O que vai aparecer, sim, é muita e muita sociologia, tá? Então, olha só, antes da pandemia, o que a gente vai ter é que a prova, quando você abria o caderno de prova, você tinha lá matemática, linguagens, física, química, etc. E tinha uma área que era a área das ciências humanas. Depois da pandemia, eles dividiram essa área em geografia e história. E acabou que ficou uma certa ideia de que a filosofia e a sociologia não são cobradas no seu vestibular de UERJ, mas não é verdade, tá? Então, olha só, eu marquei algumas palavras-chave aqui para a gente entender. Olha só, tem a palavra interdisciplinar, ou seja, há uma perspectiva parecida com a do Enem, que é de cobrar as matérias juntas e de uma forma contextualizada. Ou seja, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante na aula de hoje, é de você entender como que a prova da UERJ ela é uma prova sensível às questões contemporâneas, tá bom? Não só históricas do passado, mas contemporâneas. E a gente tem também aqui uma coisa muito importante, que é essa prova, ela tem um registro histórico importante, que é do século XVIII até a atualidade. Quem consegue me falar ou colocar no chat quais são os três eventos fundamentais que acontecem no século XVIII, gente? Que mudam a história do Ocidente, que fazem com que a sociologia surja. Quem lembra disso das minhas aulas? Quem pode me ajudar aí no chat? Tudo bem? Iluminismo, Poliana, Cailane, Revolução Industrial. Falta uma. Boa, Poliana, excelente. Revolução Francesa. Então, esses três fenômenos, eles marcam um recorte do século XVIII, né? Então, a prova, ela vai cobrar, ela vai demandar coisas que aconteceram do século XVIII até a atualidade. Isso está previsto no edital, tá? E aí, olha só, existem três eixos que são cobrados na sua prova. O primeiro eixo é o sociedade, tempo e espaço, em que são cobradas questões sociológicas, dimensões sociológicas ali no terceiro ponto, né? O segundo ponto falando de movimentos sociais, o primeiro ponto falando sobre a questão de poder, o segundo falando sobre sociedade e natureza, tá certo? Dinâmica social e estrutura populacional, questões de fato transversais entre a geografia e a sociologia. E aqui é o que eu mais gosto. Esse eixo ele deixa muito claro para a gente que a sociologia é super cobrada, gente. Olha só, relações entre política, cidadania e cultura. Olha os conceitos que a gente tem trabalhado em sala também aí, ó. Identidade, alteridade, etnia, raça, etnocentrismo e multiculturalismo, né? Identidade, como que o sujeito ele se define como um ser no mundo, né? Alteridade, uma relação com o outro, né? Ou seja, é na diferença em que eu construo a minha identidade. Etnia e raça, que são coisas diferentes, né? Etnia ligada à cultura e raça ligada mais às cinco raças pelo IBGE, né? Negros, pardos, brancos, amarelos, indígenas. Etnocentrismo, que é essa relação de um sujeito achar que a sua cultura é melhor do que a do outro, e multiculturalismo, né? Vivemos num país multicultural. Globalização, democracia, Estado, indústria cultural, conceito super importante também da sociologia aí, né? Do Adorno Horkheimer, movimentos sociais novamente. O terceiro eixo é o terceiro que é um eixo que eu gosto muito, chamado economia, trabalho e tecnologia.
A UERJ ela tem cobrado durante os seus últimos anos, né? Não só os últimos, mas historicamente, ela cobra como que a tecnologia e a globalização ela tem alterado o mundo do trabalho. E aqui é uma coisa muito importante que a gente tem que deixar claro, tá? Anota isso. A UERJ é uma prova que ela é tradicionalmente uma prova que tem um viés mais à esquerda. A UERJ foi a primeira prova, desculpa, a primeira universidade do Brasil que aplicou, por exemplo, as ações afirmativas e cotas, tá? Então, na hora da sua questão, vamos supor a seguinte situação. Temos uma questão que fala sobre o avanço da inteligência artificial e o mundo do trabalho, beleza? Isso é uma das apostas que eu estou falando aqui para a prova. Já caiu questão de inteligência artificial na sua prova. Vamos supor que numa questão, na alternativa A, fale assim: a inteligência artificial ela faz com que a produtividade aumente e favoreça o empresariado. E na letra B, fala a seguinte alternativa: a inteligência artificial ela pode tornar obsoleto alguns postos de trabalho. Qual que vocês acham que seria a alternativa correta aqui, de acordo com a UERJ? A letra A ou a letra B? Pelo gabarito. Quem pode colocar aí no chat, por favor? A letra B. Muito bem, Clarice, exatamente. E por conta desse viés ideológico, a gente vai ter que simular, né, como se fosse uma pessoa à esquerda pensando, fazendo a prova. Independentemente da forma que você pensa, direita, centro, enfim, isso não importa, na hora da prova você tem que emular uma questão que vai favorecer a luta de classes, favorecer o proletariado, beleza? Então, nessa questão do mundo globalizado, fique atento a questões que possam aparecer justamente como essa que eu falei, né? Falando da transformação do mundo do trabalho, tá bom? E aí, gente, olha só. Eu trouxe aqui também uns eventos históricos que a UERJ gosta muito de cobrar. É uma prova que gosta de celebrar, né, fatos históricos, momentos históricos. Temos aqui, né, celebrando, enfim, ou comemorando, relembrando esse ano, os 100 anos da morte do Vladimir Lenin. Vladimir Lenin foi uma liderança importante da Revolução Russa no começo do século XX, né? Um cara que ajudou na construção da União Soviética e depois ele vai ser substituído pelo Joseph Stalin, né, que foi a liderança ali da União Soviética durante muitos anos, muito mais do que o próprio Lenin, tá bom? Dois, 80 anos do nosso amigo Chico Buarque, né, que tem esse meme tradicional dele, que é uma foto de um álbum, né, em que ele está feliz, depois está meio bolado, tá meio sério, assim. E aí, o Chico Buarque ele já foi tema de questões na UERJ, inclusive na sala de aula ao longo dessa semana eu fiz uma questão de Chico Buarque numa música chamada As Caravanas, e nesses 80 anos, ele por ser um carioca, por ser uma figura importante, tá? Ele pode aparecer na sua prova também. A UERJ gosta muito de cobrar coisas ligadas ao estado do Rio de Janeiro, à cultura carioca, tá bom? Então, um palpite aí que ele vai aparecer na sua prova. Três, temos 60 anos do golpe militar também, né? Sendo descomemorados, relembrados também nesse ano, em 2024. Aí você tem que ficar ligado, ligada nas formas com as quais a democracia foi abalada, na aplicação do AI-5, né? No desenvolvimento industrial da ditadura e tudo aquilo que envolve esse tema muito forte que a UERJ gosta muito de cobrar. E tenho quase certeza absoluta que vai cobrar na sua prova do domingo também. E outra coisa também importante, ligada ao Rio de Janeiro, ligada ao futebol, que são os 100 anos da resposta histórica do Vasco. O que aconteceu? Em 1924, né, a Federação de Futebol do Rio, Federação Carioca, ela decide fazer com que aqueles jogadores que vieram de periferia, eram pessoas negras e pobres, não pudessem jogar o Campeonato Carioca. E o Vasco simplesmente decide não jogar. Ele tinha acabado de ser campeão no ano anterior. E aí, isso faz com que o clube emita, né, escreva uma carta que ficou conhecida como resposta histórica. Então, esse ofício aqui, de 7 de abril de 24, ele é fundamental para a inserção e para a assimilação de jogadores negros do futebol nacional, certo? Mas, para além de eventos históricos, eventos contemporâneos são muito importantes. Então, a prova da UERJ, geralmente, ela tem um recorte de um ano, tá certo? Isso não quer dizer que coisas que aconteceram antes de abril de 23 não vão rolar. Por que que eu coloquei esse recorte de abril de 23 até abril de 24? Porque nos exames anteriores, quando a gente olha lá as referências, algumas referências nos exames, por exemplo, sei lá, exame de 2022, né, que foi aplicado em 2021, você encontra referências do próprio ano de 2021, abril de 21. Porque é isso, né? Você vai fazer o vestibular domingo, o ER de 2025, é para o ano que vem, certo? Então você encontra, às vezes, citações, referências, notícias muito contemporâneas.
Então, a UERJ ela busca um vestibulando que, além nas ciências humanas, né? Além de ter que saber fatos históricos, né? Saber a questão da geografia física, saber as questões históricas como um todo, ela pede que o aluno tenha uma sensibilidade em relação ao que está ocorrendo ao seu redor. Primeira coisa fundamental é o chamado marco temporal, né? Que foi votado no Congresso ali no final do ano passado, e o marco temporal ele versa sobre duas hipóteses. A primeira hipótese vai dizer que os povos indígenas eles só têm direito à demarcação das terras em que eles estavam pós 1988, e uma outra tese, é, levada mais a cabo por antropólogos, arqueólogos, enfim, vai defender que esses povos tenham direito às terras que eles ocupavam antes de 88. Por quê? Porque ao longo da história do Brasil, muitos povos indígenas foram sendo empurrados por conta do avanço do agronegócio, do garimpo ilegal e tudo mais. Isso aqui nada mais é do que uma disputa teórica e ideológica, e essa disputa que coloca o marco de 88 como aquela garantia das instituições, né, dos povos indígenas naqueles territórios, ela venceu no Congresso, tá bom? Ainda está tramitando, ainda está rolando esse debate. A questão Yanomami também, né, que a gente se assusta ali no começo de 23, né, final de 22, sobre essa questão que estava rolando ali do povo Yanomami, ainda é uma questão que o Estado brasileiro tem tentado lidar, né? Estimava-se que cerca de 30 mil garimpeiros estavam de forma ilegal no território Yanomami. Então é muita gente, gente, é uma cidade dentro de uma terra indígena. E esses garimpeiros, eles jogam mercúrio nas águas, eles estupram crianças e mulheres, eles matam as pessoas. Então é uma questão muito sensível. Quando eu falo questão aqui, tá ligado à questão social, é um problema, certo? A guerra também de Israel e Hamas pode ser que ela venha a aparecer, né? A gente vai falar sobre um pouco ali dessa guerra no final do ano passado, que é o momento em que ela vai estourar, e pode ser que a prova ela cobre também um viés mais aí geopolítico de interpretação do porquê que essa guerra está sendo colocada, né? Os interesses ali dos países ocidentais, o interesse também dos países mais ligados ao mundo árabe nesse conflito, tá? Outra coisa também, tensão Estados Unidos e China, né? Pode ser que seja cobrada uma questão também que fale sobre o mundo da tecnologia. Como que essa tensão entre esses dois gigantes, né? Que teve um protagonismo ali do 5G, do Donald Trump, né? Donald Trump, inclusive, que já foi também questão da UERJ sobre a invasão do Capitólio. Pode ser que ele apareça também novamente, essa questão apareça de novo, tá bom? E também, né? Nós tivemos aí no final do ano passado a eleição do Javier Milei na Argentina, que foi algo inédito também na história da América Latina. Ele era um underdog, né, um cara que ninguém levava muita fé, e ele conseguiu, de fato, ser eleito aí no nosso país vizinho. Então, pode ser que a UERJ também peça que você analise esse evento contemporâneo. Eu coloquei como uma interrogação o 8 de janeiro, porque o 8 de janeiro ele não está dentro desse eixo que eu coloquei, né, desse recorte de abril, porque o 8 de janeiro foi no ano passado, em 2023. Mas pode ser que ele apareça também. Não apareceu na prova do ano passado, então pode ser que esse evento, esse fato histórico, ele pinte aí na sua prova. Certo, galera? Dúvidas? Como é que vocês estão aí? Me deem um feedback. Está muito rápido? Está muito devagar? Me deem um alô aí no chat, por favor. Como é que vocês estão? Indo, Vivi? Olhando, tudo certo. Beleza. Obrigado, gente. Então, olha só. Vamos lá. Nós temos aqui também como que a UERJ vem cobrando essas disciplinas, né? A gente vai começar a analisar essa forma que essas provas têm sido cobradas, tá bom? Então, a UERJ, no sentido de 2023, a gente vai ver como que esse vestibular ele cobrou a filosofia e a sociologia. Olha só. A gente tem aí esse livro, O Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do professor, antropólogo e filósofo Ailton Krenak, tá? E eu já trabalhei com ele em sala, eu já falei um pouco dele, tá bom? Esse filósofo, antropólogo, ele foi o texto base da UERJ em 2023. Vamos fazer a primeira questão, olha só. Em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Krenak questiona o que se convencionou chamar humanidade, em especial a partir do século XVI. Esse questionamento deve-se principalmente ao fato de o sentido dessa palavra poder ser associado na perspectiva de Krenak à ideia de... O que vocês acham que é correto aí? Qual o gabarito, galera? Uhum. Luísa respondeu letra A. Muito bem. É a ideia de supremacia, tá bom?
radicalismo é que não está sendo tão trabalhada. Essa questão você conseguiria responder se você lesse com cuidado o texto, que a gente não vai ter tempo aqui. Mas não está se falando sobre radicalismo. A resposta mais forte, mais correta, é a ideia de supremacia. Não se fala tanto também sobre estagnação, ou seja, uma coisa parada, estagnada, tampouco um anacronismo, ou seja, de você olhar o passado com o futuro, né, com as lentes do passado, tá certo? Seguindo, olha só. Questão número 3 da UERJ de 2023. O problema é que faz muito tempo que nós começamos a achar que todos os lugares são lugares para serem ocupados pelos humanos. Pelos humanos e pelas suas tralhas. Pelos humanos e suas tralhas tecnológicas, seu aparato, seu maquinário, suas cidades estúpidas. Então vejam também o viés da interpretação que o Krenak vai trazer em relação à cidade, ao capitalismo, né? Ele está chamando aí de tralha tecnológica, de cidade estúpida, né? No trecho citado do documentário, Krenak faz uma crítica às tralhas tecnológicas da humanidade. Então ele está chamando o computador, celular, essas coisas que, em tese, para ele a gente não precisa, de tralha. Essa crítica está associada à defesa da... Responda aí, por favor, também. Clarice Poliana, muito bem. Letra D. Interrupção da degradação ambiental. Vivi também acertou, tá certo. Não se trata de integração dos povos tradicionais, porque para eles esses povos estão muito bem, obrigado, quietinhos no canto deles. Não se trata de paralisar as práticas científicas, o Krenak não é um cara anti-ciência. Tampouco se trata de você repensar ou restaurar o planejamento urbano, certo? Essa questão de número 4 eu gosto muito também, olha só. No texto, Krenak mantém uma postura crítica em relação ao colonialismo europeu. A obra de arte de inspiração cartográfica que mantém essa mesma postura é... Qual que é aí, gente? Qual o gabarito? Poliana, João, Kailane, letra C, muito bem. Essa obra se chama El Norte es Nuestro Sur, que é de um pintor uruguaio chamado Joaquim Torres Garcia, que ele vai fazer essa pintura ali nos anos 40, em que a ideia que ele vai tentar trazer é que o norte, ele não representa, de fato, o nosso norte epistemologicamente, ou seja, da forma com a qual a gente tem que se inspirar. A gente tem que se inspirar mais no sul global e na América Latina. E aqui a gente vai ter também, em língua estrangeira, ó, que se chama El colonizador y el colonizado, um texto de retrato del colonizado, del Bermení, que habla também sobre o pueblo indígena. Não? Il y a aussi un texte qui s'appelle Parole donnée, qui parle aussi de peuples indigènes, que c'est de David Copenhague et Bruce Albert, en français. And if you choose the English as your main language, you're going to look that the article here, it talks also about indigenous people. E aí, indo para a questão 49, a gente vai ter uma outra questão que fala sobre essa bandeira indígena, que é a bandeira Wipala. Olha só. Um pedaço de tecido quadrado colorido, como um xadrez pintado a 7 cores. Assim é a Wipala, bandeira típica dos povos andinos. Criada no período pré-colonial por sociedades como o Império Inca, era um símbolo sagrado usado na agricultura, em festas, cerimônias e outros eventos sociais. Após a colonização espanhola, foi também associada à resistência política indígena. A Wipala resistiu ao tempo e hoje é representativa dos costumes e de manifestações políticas de indígenas na Bolívia, no Peru, no norte da Argentina e do Chile, no sul do Equador e no oeste do Paraguai. Símbolo de identificação e diversidade dos povos da região dos Andes, ela representa a unidade, a solidariedade e a harmonia. A estrutura do desenho, simétrica, expressa a igualdade criada entre esses povos que rejeitam conceitos como o do individualismo. O conjunto de representações associadas à bandeira Wipala fortalece a formação de um tipo de identidade territorial. Essa identidade territorial está fundamentada no seguinte conceito: A, comunismo; B, teocentrismo; C, nacionalismo; e D, multiculturalismo. Qual é o nosso gabarito? Façam aí. Muito bem, a galera tá demais. É isso aí, gente. Multiculturalismo, letra D. Uma questão que não é tão complicada. Não pode ser as outras alternativas, por quê? Não fala nada no texto de comunismo, né? Tampouco de teocentrismo, a ideia de um Deus no centro. E eles não querem criar um Estado-nação indígena, que seria a opção da letra C, tá bom? Fala-se sobre uma multiculturalidade desses povos indígenas, tá? Essa questão eu gosto muito, olha só. Ah, a brisa da modernidade trabalhista. Uma charge de Laerte, né? A charge de Laerte ironiza mudanças recentes no campo dos direitos trabalhistas em sociedades capitalistas contemporâneas. Essas mudanças provocam o seguinte efeito para o mundo do trabalho. A.
erradicação de condições laborais análogas à escravidão. B. Restrição de práticas econômicas associadas à uberização. C. Ratificação, confirmação de ações empresariais relacionadas à exploração. Letra D. Substituição de recursos humanos complementares à mecanização. Qual é o nosso gabarito? Letra C. Com certeza. Vivi, letra A. Galera, letra C. Muito bem, olha só. Vivi, presta atenção. Aqui não se fala, não pode ser letra A, porque não tem nada na charge que fala que essas pessoas estão vivendo numa situação análoga à escravidão, tá certo? Essas pessoas, na verdade, estão inseridas num sistema de classes. Então, não tem nada que associe aqui que está falando de escravidão, tá certo? A letra B também não tem nada que fala de uberização, tá? E a letra D fala sobre substituição de recursos humanos complementares à mecanização. Poderia ser essa, caso essas pessoas estivessem movendo o barco ali junto com uma máquina, né? Mas não tem nenhum tipo de máquina ali, tá bom?